8 ideias para você que quer mudar e não quer saber mais do painel ripado. Várias sugestões para sala, sala de jantar, estar, enfim. Vem comigo conferir o vídeo de hoje. Oi, gente! Tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje nós vamos falar desse item que uns amam, outros odeiam, outros já cansaram dessa proposta que é o ripado. Eu confesso que eu gosto muito. Eu acho que se a gente souber utilizar, ele vai ficar elegante e atemporal. Mas tem muita gente que fala assim, Mariana, pelo amor de Deus, não aguento mais ver. Eu cansei. E é claro, como eu falei, né, depende muito da aplicação, né? Aquele formato tradicional, amadeirado, entrou em todos os lugares e a gente, né, vê isso e acaba cansando visualmente. Tem outra solução, Mariana? O que eu posso colocar no meu painel de TV? O que eu posso colocar na minha parede da sala de jantar? Então, gente, esse vídeo é para você, porque tem várias sugestões que eu separei. Mas antes, eu vou pedir o seu like e também para você se inscrever no canal. Aperta o botãozinho aqui, se está assistindo na televisão, para um minutinho, pega o celular, entra e já dá a sua inscrição. Inclusive, também eu vou deixar o meu Instagram aqui embaixo, se você não conhece, vai lá conhecer, que é onde eu compartilho o meu trabalho, os projetos do escritório, você vai ver os detalhes lá. O que substituir no lugar do ripado? Mariana, eu penso nessa parede que eu tenho aqui na sala, eu só penso que aqui ficaria um ripado. O ripado ele é muito legal, porque ele tem uma dinâmica e dá um volume a mais numa parede que está sem graça. Mas o que está mais em alta para a gente aplicar no lugar do ripado? Que na verdade é uma coisa que já se usou há muito tempo, se usa e vai usar. É o painel de marcenaria liso, gente. O painel liso por si só, ele é extremamente elegante. E é algo que está vestindo ainda mais e revestindo os ambientes. Então, ao invés de você ter ali uma parede de sala de jantar com o ripado, você pode ter a chapa de MDF inteira lisa ali na sua sala de jantar. E aí você aplica um espelho na frente, você aplica um outro material. Essa marcenaria, ela pode seguir com uma porta oculta, você pode ter uma outra parede seguindo, você pode revestir um ambiente completo com essa marcenaria, que pode ser na madeira, como eu falei, numa tonalidade mais natural, como pode ser em uma cor também que você tenha e queira trabalhar. Sabe, a sua sala de TV, você tá ali, não sabe o que vão fazer, tem que ser um ripado. Não, pode ser uma chapa única de material ali, liso, fica muito elegante com seu rackzinho, fica super minimalista e muito chique. Às vezes a gente quer incrementar demais, mas é uma opção também para quem gosta. Então esse painel liso, ele é versátil, ele se encaixa em vários ambientes, ele é econômico, porque ele é mais barato do que o ripado. O ripado é mais trabalhoso para a marcenaria executar e fazer. Então esse é uma chapa mais reta, então fica mais econômico. Super fácil de limpar, amplia o seu espaço, porque você vai ter ali, ó, um painel que vai correr de um ambiente para outro, ou vai vir trabalhar com a sua porta oculta, então ele vai dar essa sensação de amplitude. É simples e elegante, porque não é porque a gente tem que ter muito detalhe que faz com que o ambiente fique chique. Pelo contrário, a simplicidade do painel liso deixa o espaço muito e muito elegante mesmo. E é claro que a facilidade de instalação. O ripado, além de ser mais difícil de ser executado, ele também é um pouquinho enjoadinho para instalar. Já quando a gente tem a fácil instalação de um único painel, você consegue fazer a aplicação dele na parede. O segundo item que a gente consegue aplicar no local do painel ripado, e eu quis trazer esse segundo como algo amadeirado também, porque às vezes vocês estão buscando o ripado pensando mais nessa questão amadeirada, sendo que tem outras propostas também para quem não está buscando, então o vídeo está bem completo, já fica até o final para você não perder nada. É o vinílico, gente. O vinílico, aquele piso em régua, que a gente tem a aplicação no chão, você pode subir com ele na parede, você sabia disso? Quando você sobe com ele na parede, você tem a mesma padronagem do chão na parede. Dá uma alongada, dá um detalhe diferente. Você pode usar ele em formatos de espinha de peixe, escama de peixe, pode usar ele na horizontal, na vertical, pode ter aplicações diferentes e ter uma parede gigante, digamos, que você tem aí na sua sala, com uma economia também, porque muitas vezes ele vai sair mais barato do que o ripado, fora que você tem ele no piso também. Eu acho legal quando a gente tem o mesmo piso aplicar no painel, mas não impede de você ter um piso cinza, por exemplo, e eu quero colocar um vinílico na parede. Fica super legal também. Ele tem variedade de estilos e de cores, então para todos os gostos você consegue achar aí opções e também tem valores diferentes. Como ele vai ficar na parede, você não precisa comprar um vinílico que seja de alto fluxo, né? Pode ser um vinílico
que não tenha tanta resistência assim, porque ele vai ficar na parede, então é bem sutil, ninguém vai nem pisar nele, não vai ter água, não vai ter nada. Então ele pode ser um mais simples, e aí você vai ter essa estética madeirada. Ele é de fácil aplicação, ele tem uma durabilidade, como eu falei, ninguém vai pisar. Então, incrível, o próprio material já tem, ele aplicado na parede fica melhor ainda. Manutenção é super simples, você consegue ali, ó, fazer essa manutenção bem mais simples que um ripado, porque eu sei que tem muita gente que detesta, só em pensar em ter que ficar passando um paninho em cada ripadinho. O vinílico, ele é muito prático. Resistência à umidade, porque ele tem resistência sim, se você tiver algum contato com a água, ele tem uma resistência, porque os vinílicos hoje eles estão vindo as marcas trabalhando muito forte com essa resistência da água e um custo relativamente baixo, tá, gente? Comparado a um ripado feito ali na marcenaria, porque de fato dá trabalho para o marceneiro, tá? Não é uma coisa fácil, é uma coisa bem chatinha. Então, para isso, é uma ótima opção o vinílico. Mariana, tá bom, você já deu algumas opções de madeira, eu quero mudar, eu quero sair dessa proposta, o que eu posso colocar no meu painel de TV, na parede da sala, substituindo essa proposta de ripado, que é um revestimento que é muito agradável. Mas o que eu posso colocar? Gente, os porcelanatos grandes formatos. Tem cada peça, 1,20 por 1,20, 2 por... todos os tamanhos que vocês puderem imaginar. E aí, esses porcelanatos, na linha acetinada, que é a que eu gosto mais, é uma referência muito atemporal, porque você não tem aquele brilho ali. E aí tem muitas padronagens diferentes. Você consegue ter um rajado, ter uma pedra, ter um detalhe, que fica bem elegante pra gente colocar no painel de TV. Você pode mesclar tanto um porcelanato desse como junto com um painel liso que eu falei no início, ou só ele na parede, vai ficar muito bonito. Sala de jantar também fica legal. Então ele não é aquele, não tem volume, textura, ele é liso, mas ele tem um desenho interessante, um rajado interessante. Os grandes formatos são melhores porque você evita de ter aqueles quadrados menores no seu ambiente. Então você vai ter ali grandes chapas, né? Chapas maiores. A gente vai ter ali essas lastras que a gente chama de porcelanato, essas peças maiores que parecem uma pedra onde você consegue aplicar. E como eu falei, a minha preferência é trabalhar nessas linhas mais acetinadas. O quarto item para substituir o ripado são os bricks, que são os tijolinhos, né? O brick é esse tijolinho com aspecto mais natural, mais rústico. Então, ele fica muito agradável em vários espaços. Ele traz uma dinâmica muito semelhante do ripado, por ter uma repetição de padrão, né? Por ter linhas ali horizontais ou verticais. O tijolinho a gente consegue fazer paginações diversas, né? Igual o vinílico. Então, você tem ali, você pode ter escama de peixe, espinha de peixe, você pode ter ele todo na horizontal, todo na vertical, amarrado, enfim, várias possibilidades. E tonalidades diferentes. Ele pode ter ali um tom mais avermelhado, que remete a uma madeira mais frejola do ripado. Tem ele branquinho, para quem gosta. Tem ele cinza, tem ele mel. Tem várias tonalidades. Então, para quem quer o tom mais quente da madeira, que traz o ripado, o tijolinho é uma ótima opção. Os tijolinhos, eles trazem esse aspecto. Os bricks, eles são tijolinhos aparentes, né? Traz essa proposta de tijolinho aparente. Ele é um material fabricado que traz essa referência daquele tijolinho antigo aparente. E qual é a vantagem de aplicar ele no seu espaço? Ele tira a frieza do ambiente. Sabe, se a gente coloca um teto muito branco, um chão muito liso, paredes muito... a casa começa ficando fria. Então, quando a gente começa adicionando esses elementos, eles vão deixando a casa mais acolhedora e aconchegante. O ripado, ele tem isso também. Por isso que ele entrou muito no gosto. Então, quando a gente brinca com esses bricks, eles trazem mais aconchego para o espaço. Então, é uma ótima opção. Outra ideia muito interessante para colocar aí no lugar do ripado são os painéis muxarabe ou muxarabi. E esses painéis, eles são mais trabalhosos num certo ponto, mas eles trazem uma dinâmica linda, muito semelhante do ripado. No caso, o ripado a gente tem linhas verticais ou horizontais, e o muxarabi a gente vai trabalhar com retângulos ou quadrados. A grande maioria são quadradinhos, então você tem ali mais espaçados, quadrados maiores, menores, profundidades maiores ou menores. A minha sugestão, se você gosta desse tipo de material, que dá pra gente aplicar em quarto, cabeceira de cama, fazer divisória de ambiente, colocar em frente de marcenaria. Ele é ali o primo mesmo do painel ripado. Você pode trabalhar ele com uma profundidade menor,
para ter um acúmulo menor de poeira e de sujeira. É claro que sim, vai ter, né? Então, para você que já detesta o ripado por conta da poeira que ele pode armazenar, então você esquece o muxarábi e vai para as outras opções, porque essa não é uma opção para você. Mas se você não se preocupa com isso e quer uma estética legal também, é uma ótima possibilidade, porque ele traz uma dinâmica muito legal para o espaço. Fica muito bonito e também bem acolhedor. Outra desvantagem do muxarábi que eu esqueci de falar é o preço. Ele é mais caro que o ripado, tá, gente? Então ele tem ali uma estética mais diferenciada, mais sofisticado, e ele é mais caro até porque o encaixe dele é bem mais trabalhoso que o do ripado. Então, meus amigos marceneiros sabem que dá muito trabalho, então por isso ele vai ter um custo mais elevado e é algo para você avaliar aí também. Outra possibilidade para substituir uma parede que você pensou, Mariana, eu só consigo ver o ripado, o que eu posso colocar aqui? Um cimento queimado, gente. A textura de cimento queimado, ela é muito agradável, versátil e não aquele cimento queimado escuro demais. A gente tem hoje no mercado tonalidades diferentes de cimento queimado. Até cimento queimado rosa tem, mas isso aí você esquece. O cimento queimado mais branquinho, mais off, ou um cinza mais clarinho, ele é muito agradável, ele fica bem interessante no espaço, né? Ele dá uma textura para painel de TV, para sala de jantar, para passar nas paredes, às vezes até para o teto, dependendo do estilo do ambiente, você consegue seguir com esse material, fica super interessante. Então, às vezes, a gente fica muito preso naquilo que está todo mundo usando e tem muitas possibilidades que é interessante você buscar a sua referência, o seu estilo para fazer a melhor escolha para sua casa. Outro item que você pode aplicar, que vai ter ripas, vai ter uma dinâmica que é semelhante à proposta do ripado, porém, no outro conceito, são os boiseries, que são as molduras, né? Essas molduras que remetem, sim, a um estilo clássico ou neoclássico. Então, é isso que a gente tem que pensar um pouco na hora de escolher esse item, tá? Então, se você tem uma decoração aí mais clássica, uma decoração com elementos atemporais, o boiserie se encaixa super bem. Principalmente quando você tem móveis antigos, você quer dar um toque, uma repaginada, e aí você trabalha com ele. Eu gosto sempre de trabalhar com ele mais retinho, que dá um ar mais contemporâneo, mas depende muito da proposta, tá? Você pode ter uma casa contemporânea e aplicar o boiserie, desde que tenha outros elementos que conectam com ele também, para que não fique destoando do estilo. Mas é uma ótima proposta, você criar uma dinâmica na parede. Sua parede não fica ali monótona, você tem ali um detalhe. Sabe aquele paredão branco que ninguém sabe o que faz? Pois é, o boiserie ele entra nisso, quando você tem o muxarábi, quando você tem esses detalhes, eles quebram essa chatice dessa parede inteira. A parede fica muito mais interessante. E por último, se você está enjoado do ripado tradicional, mas ainda assim você gosta do ripado, da dinâmica dele, Mariana, como que eu posso um ripado mais atual? Tem aí? Então, para você que gosta do ripado, mas quer uma opção diferente, né, do usual, do que caiu na modinha e no gosto, os fornecedores já lançaram vários tipos de propostas semelhantes ao ripado com acabamentos diferentes. O que é isso? Um ripado curvo, onde você tem ali algo mais abaulado e traz uma dinâmica super interessante. O ripado frisado é um zigue-zague, onde você consegue ter um efeito também diferente, ou seja, essa dinâmica do ripado, esse efeito muito agradável, porém com desenhos diferentes. Já ele mais arredondadinho, todo clássico também você pode ter. Esses acabamentos, eles vão deixar mais interessantes para você que gosta dessa dinâmica e quer aplicar no seu espaço. Lembrando que, se você ama ripado, mas está enjoado e tal, vá na proposta branca. Ela sempre é uma proposta elegante e atemporal. E esse branco não sai de moda. Se você gostou desse vídeo, gostou das sugestões, lembrando que todas as referências você pode aplicar em quarto, em sala, em corredor, em vários ambientes. É só saber fazer a escolha adequada para o tipo de ambiente e criar uma integração com os materiais que você já tem. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Um grande beijo, tchau!